paz do Senhor, meus irmãos, que maravilha podermos retornar aqui hoje, 18 de outubro de 2023, para a nossa aula de número 173. Desde já queremos engrandecer ao Senhor e convidar, os irmãos para uma leitura bíblica. Nós vamos destacar aqui dois trechos da palavra de Deus, que inclusive já estarão nos auxiliando na questão primeira do nosso temário para a aula de hoje, não é? Nós vamos ler Tiago capítulo 5 e o versículo, vamos ler a partir do versículo de número 13, não é? Tiago capítulo 5, a partir do versículo 13, diz assim o texto: Está alguém entre vós aflito, ore. Está alguém contente, cante louvores. Está alguém entre vós doente, diz o texto, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Aqui eu li Tiago capítulo 5, os versículos 13 ao 16. Agora, Mateus capítulo 18, a partir do versículo de número 15. Mateus capítulo 18, a partir do versículo 15. Diz assim o texto, conforme a versão que eu tenho, Almeida Revista e Corrigida. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. E se não escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considere-o como um gentil e publicano. Li Mateus, capítulo 18, e os versículos de 15 até o versículo 18, foi o texto que eu li aqui. Tá joia? Eu mandei aqui para o pastor Ciro já o convite, mas percebi que ele está tendo dificuldade de novo para poder estar acessando a nossa live, não é? A aula de hoje. Mas você pode já também usar o aviãozinho, mandar convite para outros irmãos, pessoas que você conheça e que estejam também aí compartilhando da sua rede social, para que eles também possam estar conosco e estarem participando, não é, desta nossa aula, a de número 173, que acontece hoje, não é? De 2023. Olha aí, o Tony está na área. Deus abençoe. Pai do Senhor, Tony. Maravilha. Que bom tê-lo conosco aqui. Os irmãos já têm mandado saudação aqui. Nós queremos, não é, também compartilhar desse tempo abençoado que o Senhor tem nos proporcionado, não é, para aqui estarmos aprendendo mais de Deus. Pastor Ciro, a paz do Senhor. Ó, senhor, na verdade não está vindo. Antes o irmão entrava e solicitava, agora não está vindo a solicitação. Eu fiz 3 vezes, aí eu percebi que não estava dando. É alguma falha do Insta, porque já várias lives que o irmão, eu vejo que o irmão fica. Eu tentei 3 vezes aqui, não deu, eu falei, olha. Eu percebo pelos gestos do irmão que o irmão está tentando fazer o contato comigo, mas não chega a solicitação. Então agora, todas as vezes sou eu que estou chamando. Então, as últimas 3 aulas a gente conseguiu porque você solicitou. Eu vou ter que fazer dessa forma. Então, a hora que eu entrar, eu já. Eu não estava fazendo isso porque eu não queria também interromper a sua condução aí, né? Mas tudo em ordem. Se o irmão me autorizar, assim que eu entrar, eu já. Assim que entra, já pode solicitar e a gente já adiciona. Já ajusta a imagem, arruma a sobrancelha, entendeu? Eita glória! Pois bem, meu pastor,
conte as bênçãos, quantas são, enquanto os irmãos vão chegando aqui. Entrega tudo, não esconde nada. Estamos aí, né, em oração, as coisas estão se complicando aí, né? Com certeza. No mundo, as questões geopolíticas, né? Com certeza. Tá vendo aí a preparação de um cenário, né? A gente percebe que há uma preparação de um cenário para algo muito maior, né? Mas vamos aguardar, né? Porque o mundo já passou por várias crises e muitos imaginavam que já tinha chegado o momento, né? De Deus cumprir aí aquilo que está previsto para o tempo do fim. Mas nós temos batido aí numa tecla de que os grandes eventos profetizados relacionados com a escatologia bíblica, na verdade, tem um evento desencadeador, né? Que é o arrebatamento da igreja. Então, claro que o arrebatamento é iminente, pode acontecer a qualquer momento, e nós sabemos que após o arrebatamento, muitas profecias vão se cumprir. Né? Com certeza. Vão se cumprir. Mas muita gente já quer trazer para agora, né? Muita gente já quer que se cumpra aquilo que, por exemplo, aquela profecia de Gog e Magog, o pessoal quer trazer para os dias de hoje já, o pessoal quer trazer o Armagedon para antes do arrebatamento, já quer entrar no meio da grande tribulação, mas a gente que tem a nossa convicção pré-tribulacionista, nós estamos seguros de que o arrebatamento é a bem-aventurada esperança da igreja, né? Então, a palavra de Deus diz, qualquer que tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Então, nós estamos preparados para esperar aquele que, disse Paulo também, nos livra da ira futura. Então, claro que Deus vai tratar com a humanidade, vai tratar com Israel, né? Claro que Israel vai ter o seu protagonismo sempre, porque Deus impôs a mão, né, em relação a Israel. Claro que Israel fracassou, especialmente no campo missiológico, mas o plano que Deus estabeleceu para com Israel está de pé. E mesmo que seja um remanescente, esse remanescente vai ingressar no milênio, né? Então, Deus tem aí os seus propósitos, mas deixa eu parar por aqui que eu já estou... Não, mas é isso aí mesmo. Ainda ontem, pastor, o pastor Fernando, que trabalha com a gente aqui, ele dirige uma das congregações aqui no campo em Apucarana, Parque Bela Vista, que inclusive eu já vi que a irmã Ivone já está com a gente aí. Ela logo chegou e já deu paz do Senhor, né? Ela é a colega lá. E nós estávamos ontem lá, a convite do pastor Fernando, justamente falando a respeito deste conflito entre Israel e o povo ali da Palestina, né? E falamos a respeito disso, que a despeito de que tudo está acontecendo, a nossa expectativa é Jesus arrebatar a igreja. Acabou-se. As coisas vão acontecer, obviamente que vão acontecer, há inclusive uma possibilidade de que este conflito ali entre Israel e o grupo terrorista possa se converter numa guerra mundial, né? Há essa possibilidade, não tem como dizer que não, porque, como você disse, já tem um cenário bem montado para isso. As declarações de hoje que dão conta daquilo que o Biden fez e do que o Putin também já ameaçou de fazer, a gente percebe que já está tendo ali rusgas sendo criadas nesse sentido. Mas a gente continua perseverando pela fé que uma vez foi dada aos santos. E nessa expectativa, nós estamos clamando, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É isso aí. É impressionante que o Brasil agora, no momento, está ocupando aquela cadeira provisória, né? Lá, da segurança. Do Conselho de Segurança da ONU, e infelizmente está se posicionando do lado contrário, né? E hoje fez uma proposta lá. Tomaram conta, né? E os Estados Unidos, que tem poder de veto, muita gente questiona, né? Como pode um único país, né, vetar, né? É porque a ONU funciona assim, né? Os 5 países que são fixos, Estados Unidos, Rússia, China, Inglaterra e França,
esses 5 países fixos no Conselho de Segurança da ONU, qualquer um deles que se posicionar contra qualquer resolução é o suficiente para que ela não vá adiante, né? Então, hoje os Estados Unidos se posicionou contra, aí, infelizmente, a proposta feita pelo governo. O Brasil sequer reconhece, né, que o Hamas, com tudo que fez no dia 7 de outubro, o Brasil sequer reconheceu que o Hamas é um grupo terrorista, né? Então, fica complicado, né? Numa guerra mundial, né, digamos assim, infelizmente, o Brasil está aí num lado bem complicado, né? Mas tudo está nas mãos de Deus, né? Como o irmão falou, o cenário está sendo montado, os Estados Unidos já encostou ali 2 grandes porta-aviões, né? A Rússia agora parece que diz que vai mandar alguma coisa, ela também vai deixar ali só para mostrar que ela está presente. E enquanto isso, vem acontecendo uma guerra, digamos assim, por procuração, né? Como o pessoal fala, chamada proxy war, né? Em que o Hamas atacou Israel, agora também o Hezbollah, mas a gente sabe que por trás desses grupos estão nações, né? Como, por exemplo, o Irã, que não assume formalmente, mas está por trás dessas organizações, e não é por acaso que grandes potências já estão se manifestando, a Turquia também já falou alguma coisa, e está tudo ali, né? A Bíblia fala dos inimigos do norte, né? Do norte e do extremo norte, né? Então você tem ali ao norte, você tem a Turquia, você tem o Irã, você tem mais acima a Rússia, e assim vai, né? Com certeza. Mas vamos aguardar, não é? Vamos aguardar, é isso aí. Pois bem, meu pastor, vamos então para a nossa pauta de hoje. Eu iniciei aqui a nossa aula e eu li 2 textos. Eu li o texto de Tiago, capítulo 5, os versículos 13 a 16. A ênfase deve ser dada aí ao verso de número 16. E também li Mateus, capítulo 18, versículos de 15 ao 18. Li esses 2 textos porque o Ezequiel, nosso irmão Ezequiel Saldanha, fez aqui uma pergunta, e a pergunta dele é isso aqui: sobre confessar pecado ao pastor, é doutrina ou costume? Essa é a questão levantada pelo nosso companheiro, irmão Ezequiel Saldanha. Olha, confessar pecados é uma doutrina. E dentro dessa doutrina você tem vários pormenores que precisam ser considerados. Claro que confessar doutrina especificamente ao pastor, e só ao pastor, como se ele fosse a pessoa que perdoasse, não seria doutrina e seria até uma heresia, né? Porque seria algo comparado ao que acontece na igreja romana, em que é o padre que determina se a pessoa está perdoada ou não, né? Então, quem perdoa, obviamente, é Deus. Mas a Bíblia também diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. Então, a partir daí, você tem, claro, um bom costume amparado na doutrina de que nós podemos, sim, confessar os nossos pecados uns aos outros e que o pastor, nesse caso, né, em tese, seria uma pessoa indicada, uma pessoa que nós poderíamos também apresentar alguma coisa, pedir perdão, né? A questão é que hoje em dia muita gente, devido a algumas coisas que já aconteceram, muitas pessoas não têm segurança, né, de falar com o pastor, de confessar. Às vezes o pastor, hoje em dia, nesse tempo de redes sociais, de mensagens que são trocadas, às vezes a pessoa não guarda sigilo, a pessoa passa para alguém algo que é particular, isso acaba sendo espalhado, né? Então, as pessoas têm receio, né? Agora, quando pecamos, claro, nós precisamos confessar nossos pecados. Precisamos. A própria Bíblia diz, lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9,
se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas também, claro, devemos, como diz lá Tiago, capítulo 5, versículo 16, confessar as nossas culpas uns aos outros. Diz lá, confessar as nossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. O irmão leu aí, né? A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. O pastor, no caso, ele é um guia, biblicamente falando. Ele é um guia, ele é um líder espiritual. Então, e há crentes também que só se sentem aliviados, só sentem um alívio quando falam com o pastor, quando falam com o seu líder. Eu já fui, por graça de Deus, dirigente de congregação, e eu me lembro que havia pessoas que, às vezes, cometiam pecados assim que não era assim algo nem... Claro que não podemos desprezar os efeitos de um pecado praticado, né? Mas, às vezes, pecados particulares que a pessoa cometia, algo que era entre ela e Deus mesmo, só que a pessoa não se sentia segura 100% em simplesmente pedir perdão a Deus. Ela queria uma palavra do pastor, ela queria falar com o pastor. Então eu percebia que as pessoas confiavam em mim, vinham até eu. Pode falar, deu um cortezinho no vídeo, mas pode seguir. Eu achei estranho porque fez um deu um cortezinho no apareceu um ícone como se eu tivesse ligado o fone de ouvido, né? Uhum. Não sei se alguém por perto O meu tá fechado aqui, então não sei. Mas cortou que parte, irmão? Não, você estava falando que na congregação o pessoal procurava você porque tinha liberdade de falar contigo. Liberdade, e a pessoa só se sentia, às vezes, segura quando falava. Uma confiança, né? Então, eu não vejo isso como um problema, não é? Mas o conselho que eu dou aqui, respondendo essa pergunta, é que há questões mais particulares, a gente às vezes peca por pensamento, às vezes uma atitude, às vezes uma palavra que você fala indevidamente dentro da sua casa. Você deve pedir perdão para a pessoa que você ofendeu. Vamos dizer, marido e mulher numa discussão, o marido fala uma palavra que não deve, peça perdão para sua esposa, peça perdão para o seu esposo e peçam perdão a Deus. Não precisa levar isso para a igreja, publicamente e tal. Há casos em que extrapola, né? Há casos em que é algo que se torna um escândalo, se torna público, notório. E aí, claro, não tem como você esconder isso. Precisa ser tratado perante o pastor, perante a congregação. Mas nem tudo, né, precisa ser público. Nem tudo precisa ser exposto. Porque a gente vive num mundo, a gente tem percebido aí. Hoje a gente tem cultos em que as pessoas estão ali com câmeras e tal, no celular, pegam frases isoladas, qualquer coisa, e já publicam. E, às vezes, gera uma grande propaganda negativa da igreja, de pessoas. Então, a gente tem que ser muito prudente nesses tempos em que vivemos, né? Então, veja bem, não é um erro você confessar ao pastor, não é um erro você confessar o pecado publicamente também perante os irmãos, ampliando, mas tem que saber bem como se comportar. Se você comete um pecado, e todos nós estamos sujeitos a isso, que é algo entre você e Deus, peça perdão a Deus. A Bíblia diz, aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Se você peca contra o seu irmão, peça perdão ao seu irmão, né? Peça perdão ao seu irmão. Se for o caso de fazer algo publicamente também, porque outras pessoas tomaram conhecimento disso e tal, se tornou algo público perante a congregação, não vejo problema, né? Agora, com respeito ao pastor, eu penso que você deve levar ao seu pastor aquelas questões que sejam realmente mais relevantes e não qualquer tipo de pecado, como se fosse ele que tivesse poder de perdoar. Quem perdoa, a rigor,
é Deus, né? Então, eu acabei ampliando aqui um pouco, mas confessar pecados é uma doutrina. Confessar pecados ao pastor está dentro de uma doutrina, dessa doutrina, mas vamos dizer assim que é um costume, né? É um bom costume, não seria um mau costume. Acaba se tornando um mau costume e muitas vezes as pessoas não gostam de fazer isso por conta de, infelizmente, alguns líderes não terem sabedoria, não terem prudência e às vezes não saberem conduzir bem determinadas situações e expor as pessoas. Hoje em dia a gente vive num tempo que há coisas que era feita no passado que hoje já você não pode fazer mais, né? Porque você pode até sofrer aí, as pessoas estamos num tempo de politicamente correto, né? Em que as pessoas se sentem ofendidas até indiretamente. Não sabe que essa questão do politicamente correto é complicado. Eu tenho sabido de casos de pessoas que são processadas, mesmo sem ter dito algo diretamente contra alguém. A pessoa, só de ouvir uma determinada palavra, se sentiu ofendida e processou. Aquilo que ele falou, não gostei e resolveu processar. Então a gente, às vezes, pisa em ovos e tal. Claro que a verdade da palavra de Deus tem que ser dita, mas vivemos em tempos difíceis, né? Pois é, eu conheci um obreiro que ele tratava do caso do pessoal assim à tarde, quando chegava no culto à noite, ele só não citava os nomes, mas expunha toda a situação. Então, obreiros que não transmitem confiança, credibilidade, acabam criando a situação que certamente levou o nosso irmão aqui a fazer esse tipo de pergunta. Não é porque certamente tem aquela dificuldade. Eu peguei um texto aqui de Atos 19, Paulo pregou em Éfeso. Não é? Paulo prega em Éfeso e o texto do versículo 18 diz assim, ó, e muitos dos que haviam crido vinham confessando e admitindo em público as suas práticas. Pois é. Então, veja que aqui um caso bastante especial. Hoje em dia, fazer isso de público na igreja pode gerar consequências devastadoras, inclusive, né? Então, quando há uma prática de pecado, a gente aconselha que se procure um pastor, um obreiro de confiança e que respeite as circunstâncias para que o pecado seja tratado, não é? E a disciplina também seja aplicada, porque há pessoas que aplicam a autodisciplina, né? O camarada é um sem vergonha, de marca maior, e daí, porque ele não quer que o caso dele se torne conhecido na igreja, ele faz uma autodisciplina. Aí ele fala, eu vou ficar 3 meses sem tomar ceia. Mas continua na mesma situação, não muda de vida, né? Sendo presa fácil do pecado novamente. O fato é que o pecado sem o devido tratamento, sem a devida disciplina, faz com que o indivíduo reincida. A gente já vê isso na prática do dia a dia. Nesses 30 anos de fé, eu já vi isso acontecendo. Quando não tem disciplina, a reincidência ela se torna mais evidente. Logo acontece, e isso não só no meio ali da igreja, dos crentes, dos membros da igreja, como também na própria liderança. Na própria liderança. Quando o indivíduo é pecador, não sofre disciplina, ele tira daqui e vai para lá. Quando chega lá, é a mesma situação. Eu até ouvi uma comparação, né, que foi feita a respeito disso, é que onde está a carniça, ali também está o urubu. Ou seja, muda de lugar, mas vai atrás, né? Bom, é isso aí. Essa é a questão, né, que nós temos aí para hoje. Agora, nós temos aqui uma outra questão, e essa com base em Hebreus capítulo 5, e versículo 13, e também com base em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3 e o versículo 2. A pergunta que o irmão nos manda aqui é a respeito de Paulo haver escrito o livro que refere-se na Bíblia como Hebreus. Aí ele quer saber assim, o que afirmar a respeito de Paulo haver ou não escrito o livro aos Hebreus? Em outra época, nós já falamos a respeito dessa questão aqui, mencionamos as questões diversas, mas esta pergunta voltou aqui, penso que para o momento ela é relevante também. Ele está fazendo uma comparação de Hebreus 5 e 3 com 1 Coríntios 3 e 2, considerando que
pode haver aí uma pista. Uma argumentação que comprove que Paulo tem escrito. Acho que seria interessante ler, se o senhor puder ler, por gentileza, Hebreus 5 e 13, também 1 Coríntios 3 e 2, só para nós vermos aí se algo. Com certeza. Se realmente. Agora mesmo. Olha, Hebreus 5, 13, o texto diz assim: porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Hebreus capítulo 5 e versículo 13. Agora o texto da primeira epístola aos Coríntios, capítulo de número 3, e o versículo é o de número 2, que diz assim: com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Há uma semelhança de assunto, né? Isso. Mas isso aí não prova que Paulo é autor de Hebreus, porque você vê que Pedro também fala do leite e tal, comparando a palavra de Deus, né? Então, o que a gente entende é que isso era uma comparação, isso era um exemplo que era utilizado com frequência naqueles dias, né? O fato é que quando nós olhamos para Hebreus de maneira mais detida, analisando seu texto realmente, no grego, inclusive, comparando com Paulo, você não percebe muita semelhança na forma em que Paulo, na forma como Paulo escrevia, não é? Uma diferença que muita gente não observa, que parece ser pequena, mas não é, pode observar que todas as cartas de Paulo iniciam com o próprio nome de Paulo, né? Ele sempre começa, Paulo, servo do Senhor, Paulo, Paulo. Todas as cartas de Paulo começam com Paulo. Aí alguém, para dizer que é Paulo, já é obrigado a dizer, não, mas possivelmente a parte introdutória da carta se perdeu e tal. Então veja que a pessoa já é obrigada a recorrer aí a alguma especulação, alguma suposição para tentar afirmar a sua tese. A grande realidade é que ao longo dos séculos, né, podemos dizer, desde o primeiro século, vários candidatos foram surgindo aí para a autoria ainda desconhecida de Hebreus. Eu creio que nós não vamos saber quem foi o autor de Hebreus, talvez lá até o dia, claro, que lá no céu nós já vamos ter um conhecimento maior de todas as coisas também. Vamos até poder perguntar para o próprio autor, que certamente vai estar lá, né? Quer dizer, não vamos nem precisar perguntar, porque creio que isso vai ser muito claro para nós, né? Em outra dimensão. E vamos poder perguntar para o autor, se for o caso, outras coisas e tal. Bom, vamos esperar. Mas não há como saber quem é o autor de Hebreus, exatamente, né? Vários candidatos, como eu disse, surgiram ao longo da história. Apolo foi um candidato, porque ele era poderoso nas escrituras, diz a Bíblia e tal, lá no capítulo 18 de Atos a gente vê isso. E ele era o candidato preferido de Martim Lutero. Martim Lutero, ele dizia que Apolo era realmente alguém que poderia ter escrito Hebreus. Outro candidato, Barnabé, porque Barnabé era um levita, né, conhecedor ali dos procedimentos relacionados ao templo e tal. Então, essa sugestão foi feita por Tertuliano, lá no ano 225 depois de Cristo, e ele se baseava justamente no relato de Atos, né, sobre Barnabé, sobretudo sobre as suas credenciais, né? Então, é uma suposição. Alguém chegou a sugerir também que seria Priscila, aquela ensinadora, né? É um casal de ensinadores, na verdade, que aparece em Atos, Priscila e Áquila. O nome dela vem primeiro, porque certamente ela se destacava como ensinadora, mas seu marido também era um ensinador,
e eles que ensinaram para Apolo, ponto por ponto, a Bíblia diz, né, a doutrina do Espírito Santo, porque Apolo era um conhecedor das Escrituras, mas ele não conhecia bem a doutrina do Espírito Santo. Pregava o batismo de João ainda, né? É verdade, é verdade. Pregava lá o batismo de João e tal, não conhecia pontualmente, né, como diz a Bíblia, ou ponto por ponto, a doutrina do Espírito Santo. Então, alguém sugeriu que Priscila poderia ter sido autora de Hebreus, já que as pessoas têm dificuldade de associar Hebreus a Paulo, né, como autor. Agora, aí você tem uma dificuldade maior, porque o próprio autor de Hebreus, ele utiliza, ali a gente vê no texto grego, ele usa o particípio com terminação masculina para referir-se a si próprio. Então, já fica difícil dizer que é uma autora, né? Então, era um autor realmente. Paulo continuou sendo um candidato e durante muito tempo, na verdade, ele foi considerado o autor de Hebreus, porque Clemente de Alexandria, Orígenes e outros eminentes servos de Deus dos primeiros séculos, pais da igreja, afirmavam isso, que Paulo seria o autor. Tanto que a King James Version, quando foi publicada pela primeira vez, em 1611, ela já aparecia. Já trazia Paulo. Ela já trazia lá a epístola de Paulo, né? Em Hebreus você tinha lá o título, eu tenho inclusive nessa versão, e você tem lá como se Paulo fosse o autor. E outros autores também foram sugeridos, o próprio Clemente de Roma, Epáfras, Silas, né? O Lucas também, aí é muito mais difícil também, porque quem lê Lucas, o Evangelho de Lucas e Atos, no texto grego, você vê que a linguagem e o estilo empregado é bem diferente, né? E o mesmo se aplica a Paulo. O estilo lá do autor de Hebreus, embora haja de pontos favoráveis a Paulo, como, por exemplo, a menção do irmão Timóteo, né, que aparece ali, mas a questão é que fica difícil afirmar peremptoriamente o autor. Paulo, alguns pontos podem favorecer a sua autoria, mas há outros que não favorecem. O próprio estilo, a maneira direta de entrar no assunto, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, a nós falou-nos nos últimos dias pelo Filho, ou seja, não há uma introdução, dizendo, como Paulo sempre costumava fazer. Um preâmbulo, né? Não tem preâmbulo, não tem nada. Exatamente. Não há um prólogo, né? Quer dizer, o prólogo até existe em Hebreus, né? Mas o prólogo que Paulo costumava fazer envolvia também a sua própria apresentação pessoal, a sua saudação, que não acontece em Hebreus. Então, se eu fosse dar uma sugestão, eu penso mais em Barnabé, na minha maneira de ver. Pelo que eu estudei sobre Barnabé, eu acredito mais que tenha sido Barnabé, né? Mas não dá para ser peremptório quanto a isso. E tem pessoas que são dogmáticas e dizem que foi Paulo. Mas é melhor esperarmos, né? Um dia nós vamos saber. Eu já recebi material enviado por irmãos que encaminham para a gente. E no material, bem declaradamente ali, a autoria de Paulo para essa epístola aos Hebreus, que eu particularmente não concordo. Mas, vamos lá. Francivan Pereira fez também aqui a sua pergunta a respeito de gritos em um buraco. Tem um pastor falando que são os 4 anjos caídos. Tem fundamento bíblico? A turma acha coisa, né, pastor Ciro? Fala aí para mim. Os caras acham, né? Que colocaram uma sonda num buraco a alguns quilômetros de profundidade ali, e aí ouviram esses gritos. Primeiro que eu não sei quem é esse pastor que falou, e 4 anjos caídos, também não sei de onde que ele tirou isso, né? Então,
Eu vou, porque eu a vou Bíblia dar. fala de 1/3, né, de anjos que caíram. Exatamente. Tem o anjo caído, que é Satanás, né? E tem a terça parte dos anjos, né? Agora, essa referência a esses 4 anjos caídos, eu não sei. Esse buraco também. Então, está parecendo aí uma questão muito vaga e também não tem. Eu vou responder aí, já que a pessoa levantou, como se diz assim, levantou a bola, né? Tem fundamento bíblico? Eu vou dizer não. Vou dizer não e não tem nem como avançar muito aí com essa questão. Não sei se o irmão conseguiu aí achar alguma coisa para comentar sobre isso, mas eu fiquei olhando para essa questão, não vejo assim muito o que comentar sobre ela. Em 2017 tem um vídeo, né, que Sim. está no YouTube, Os Gritos do Inferno. Hum, Aí hum. depois tem um outro de 2021 que repete também essa mesma ideia. Aí cientistas teriam gravado o som do inferno. Como é o som do buraco negro? E aí a turma tem isso ali. Mas anjos caídos, gritos aterrorizantes são ouvidos no Rio Eufrates. Isso é uma matéria de dezembro de 2022. O vídeo assustou milhares de pessoas. Mostra o que seria anjos caídos gritando em agonia e arrastando correntes no Rio Eufrates. Então existe muita fábula, né? E a turma fica perdendo tempo com esse negócio. A verdade é essa. É. Só está parecendo aquela história do monstro do Lago Ness. Então, olha aí, o Adilson está colocando aqui, não seria aquele som do Rio Eufrates? A matéria que está aqui, ela sugere exatamente isso, né? A Mas matéria, ela sugere exatamente isso. isso aí Agonias entra no. intensas e barulhos de correntes foram supostamente ouvidas vindas do Rio Eufrates. Isso Aí aí entra no campo da. fala de anjos caídos, mas é fábula. Entra É no igual campo da Saci Pererê, esse negócio, é especulação. tudo a mesma É, coisa. escatologia aterrorizante, escatologia especulativa, ufologia, aquele negócio ET de Varginha, né? Então são coisas que não. A turma A está gente sabe. assistindo muito o canal chamado History no Sky, entendeu? Lá É, na Sky assiste muito History. Aí lá eles têm muito dessas coisas aí. Tem que vigiar mais. porque a gente está falando do mundo espiritual, né? Então, quer dizer, Uhum. o mundo espiritual você não vai perceber dessa maneira, né? Você não vai perceber. Se a gente está falando de anjos caídos, é claro que você não vai usar parâmetros científicos e tal, e para tentar ouvir, não. A Bíblia diz que, inclusive falando positivamente, né, o espiritual, aquele que é espiritual, discerne as coisas espirituais, né, discerne bem tudo. Então a gente tem que discernir segundo a palavra, de acordo com a orientação do Espírito. Infelizmente, há pessoas do nosso meio que estão embarcando aí nessa canoa furada de ficar especulando e esse tipo de coisa. Não sabe que hoje em dia você especular sobre isso traz bastante visualização, interação, as pessoas ficam amedrontadas. E eu tenho um cuidado muito grande disso aí, porque eu percebo pessoas que estão ficando com problemas, até ficando em pânico. Tem uma moça que sempre comenta aqui no meu canal, que eu fico preocupado com ela, né? Que eu percebo que ela, com todos os vídeos que ela ouve nesse sentido aí, ela fica amedrontada e tal. Será que vai Alimenta como se fosse uma verdade, né? E eu disse para ela, minha irmã, é melhor a irmã não assistir mais esses vídeos. A irmã sai um pouco da internet, vai ler a Bíblia, vai orar, vai fazer alguma coisa porque a irmã está sendo facilmente influenciada e atingida por esse tipo de informação. E são coisas especulativas, são coisas que não levam a nada. E então a gente fica mesmo meio sem o que comentar, né, com respeito a isso. Com certeza. A base que estão usando para essa suposição aí, né?
a base que estão usando. Deixa eu só fazer o registro aqui, que o irmão fez uma pergunta, e essa aqui vamos deixar registrada. Olha só, é Apocalipse capítulo 9, a partir do versículo de número 13, que fala a respeito da sexta trombeta. E tocou o sexto anjo a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, e segue. Dizia o anjo: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos 4 anjos que estavam preparados para hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E a base para essa questão do vídeo que está falando a respeito disso é essa. É Apocalipse 9, os versículos 13 a 21. Mas isso é, mais uma vez, o pessoal querendo se antecipar, não é? Porque aqui nós estamos falando da sexta trombeta que será tocada lá na tribulação. Então. E nós, como igreja, estamos aqui aguardando o arrebatamento. Então, isso é coisa que vai acontecer e que não diz respeito a nós que estaremos com o Senhor nas bodas, né, do Cordeiro. Então isso aí, o irmão já adiantou. É para o período tribulacional, não é para hoje. Então, não pode ser para hoje, né? E Apocalipse é uma revelação, a gente já explicou isso em outra ocasião também, é uma revelação de maneira pictórica, né, simbólica, a respeito do que Deus vai fazer no futuro. Então, o que João viu, o que ele ouviu, é uma representação do que vai acontecer. Então, é claro que quando se fala de barulho, de som e tal, é o que João ouviu naquela ocasião, que representa o juízo que Deus vai mandar sobre a terra por meio desses anjos aí, né, que vão vir sobre a terra. Sabe o que eu fico preocupado? É quando você lê alguma coisa que diz assim, ó, teria, seria, faria. Quando o verbo está conjugado assim, daí você já começa a entender que se especula muita coisa, porque a ideia dessa publicação ali é que a informação desses sons que captaram lá é a ideia de que entidades que estavam presas teriam sido libertas. Então, você já vê que é pura especulação. A turma quer faturar em cima da ideia, né? Quer faturar em cima do negócio. O problema desse tipo de escatologia, né, é uma escatologia especulativa, que ela fica tentando associar todo e qualquer acontecimento a alguma profecia da Bíblia. Então veja agora o que está acontecendo lá em Israel. O pessoal quer de todo jeito associar, achar uma profecia da Bíblia que se relacione com aquilo. Quando aconteceu lá que o México ocupou lá a cadeira provisória no Conselho de Segurança da ONU, que o Brasil está ocupando agora. Colocou aquela figura lá. Colocaram o Alebrije lá, né? O Alebrije. Aí falaram que aquilo já vai começar a grande tribulação. Já estávamos no meio da grande tribulação, porque aquilo é a besta e tal. Aí alguém ouve um barulho de um buraco, não sei aonde, tá vendo? Aí pega Apocalipse 9. Então, veja, com a Bíblia você prova o que você quiser. Se você desconectar os textos, se você tirar o texto do seu contexto, você prova qualquer coisa. Você ouve um barulho aqui agora e fala, olha, esse barulho está na Bíblia e tal. Né? Então, quer dizer, é perigoso esse tipo de coisa, né? Isso não é um estudo sério, não é escatologia bíblica, é escatologia especulativa. Que com certeza. As pessoas, que amedronta as pessoas ficam assim, meu Deus, o que está acontecendo? Será que o mundo está acabando e tal? Será que... Então, a gente tem que pregar uma mensagem de esperança. A escatologia bíblica, ela é uma escatologia de esperança, de certeza, de que Deus vai cumprir aquilo que ele prometeu, de que Deus está no controle da história e de que a igreja está aguardando o arrebatamento da igreja. Mas se porventura alguns de nós partirmos antes do arrebatamento, veja, o que o apóstolo Paulo falou, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro, o morrer é ganho, né? Porque se nós partirmos, nosso corpo, claro que é mortal, ele vai tornar ao pó,
mas a nossa alma, o nosso espírito estarão para sempre com o Senhor. E quando ele voltar, diz a Bíblia que ele trará consigo os salvos, os seus servos. O que significa isso? Significa que os mortos em Cristo, cuja parte imaterial vai estar na presença de Deus no paraíso, virá com o Senhor para quê? Para a reunião com os corpos na terra, porque vai haver essa reunião, na verdade, é a ressurreição, em que o corpo mortal será glorificado. E aí sim, todos participaremos, mortos, ressuscitados e vivos, ambos os grupos transformados, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, diz a Bíblia, subiremos juntos ao encontro do Senhor nos ares. Então essa é a nossa esperança. Claro que a gente, como seres humanos, a gente quer viver nesse mundo o máximo que pudermos, nós fazemos planos, eu quero viajar, eu quero trabalhar, eu quero estudar, eu quero escrever e tal. A gente faz planos aqui na Terra porque isso é próprio do ser humano. O ser humano não foi feito para morrer. O ser humano, a morte entrou no mundo por causa do pecado. Então nós não pensamos na morte. Só que o servo de Deus, embora ele não esteja pensando na morte, ele tem que ter uma esperança. A esperança de que se ele morrer, ele está com o Senhor. E se ele não morrer antes da vinda do Senhor, ele também estará com o Senhor. Então isso que nós devemos pregar, apesar dos acontecimentos que estão havendo no mundo, que assustam, que as pessoas ficam amedrontadas, e tanta coisa, terremotos e tragédias, e a violência que aumenta cada vez mais, a guerra, acabamos de sair de uma pandemia, nós não podemos, de maneira alguma, perder a nossa esperança. O arrebatamento da igreja é descrito em Tito, capítulo 2, como a bem-aventurada esperança da igreja. Então, meus irmãos, que tenhamos sempre esperança. Desculpa, pastor Ex, acabei. Não, mas nós vamos seguir nessa mesma vibe, nessa mesma linha, porque a pergunta aqui do Marcos Câmara é justamente nesse sentido. Por que Paulo falou sobre o arrebatamento e João não mencionou o assunto em Apocalipse? Veja, aí a questão de objetivo, né, do livro. O apóstolo Paulo, quando ele escreve as suas epístolas aos Tessalonicenses, claramente o assunto, o propósito dele é falar da vinda do Senhor, não é? A vinda do Senhor e nossa reunião com ele. Então ele fala do arrebatamento da igreja, ele fala que o Senhor nos livra da ira futura. Agora, João, em Apocalipse, se você ler com atenção, você vê que o objeto, ele trata do arrebatamento de maneira indireta. Por exemplo, em Apocalipse 3:11, ou 3:10, quando diz Apocalipse... Tá, gritaria aqui. Eita. Apocalipse 3:10, eu estou sem o fone, né? O pessoal resolveu gritar aqui. Apocalipse 3:10, acho que está tendo algum jogo aí, alguma coisa. Apocalipse 3:10, o Senhor diz: como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Então nós sabemos que aí, de maneira indireta, o Senhor está falando para João do arrebatamento, porque guardar da hora da tentação, inclusive o versículo 11, ele também ajuda nesse entendimento. Então, guardar da hora da tentação é uma referência ao arrebatamento, porque guardar da hora é justamente impedir que a pessoa passe pela hora da tentação que é de vir sobre todo mundo. Mas o objeto de João em Apocalipse não é o arrebatamento. Por quê? Porque quando ele começa a descrever o futuro, ele já vê a igreja no céu, representada pelos 24 anciãos. E logo no capítulo 1, quando ele apresenta o prólogo do livro, você sabe que num prólogo você antecipa o que será tratado ao longo do livro. O prólogo é mais do que uma simples introdução.
é uma antecipação do que vai ser abordado. Isso é um prólogo. Veja que no prólogo de Apocalipse, logo, muita gente não entende, porque que logo ali no capítulo 1, versículo 7, ali está dito, eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Então as pessoas já acham que aquilo ali é o arrebatamento, porque está logo no começo do livro, está no começo do livro, que é o prólogo. Só que ali não é o desdobramento do assunto, é só um prólogo. O prólogo é a antecipação do que será tratado, ou seja, o objeto do livro é justamente a vinda do Senhor à terra, e não o arrebatamento. Não é? Só que, antes de mencionar-se a vinda do Senhor à terra em pessoa, João ele apresenta também tudo que vai acontecer no período tribulacional, na terra, e ele já mostra antes a igreja no céu. Você vê que Apocalipse, capítulos 2 e 3, ali menciona-se as igrejas destinatárias originais de Apocalipse, né? Aquelas 7 igrejas da província da Ásia. Depois, a partir do capítulo 4, João, ele já recebe um sinal da parte de Deus de que o futuro começaria a ser revelado, né? Conforme Jesus havia dito, escreve, Apocalipse 1:19, Jesus disse, escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. Aí quando chega o capítulo 4, né? Você vê que ali o sinal da parte de Deus de que João começaria a ver como seria o futuro é que ele ouve a voz daquele que primeiro falará com ele, o próprio Senhor Jesus, que ele disse, sobe aqui e te mostrarei as coisas que depois destas hão de acontecer. E aí o futuro começa a ser revelado e João começa a ver ali aqueles 24 anciãos, que é uma representação sem dúvida nenhuma da igreja. Nós já explicamos isso aqui várias vezes. Coroa na cabeça, vestes brancas, sentados em tronos, são chamados de presbíteros, né? Que é, na verdade, uma referência não a anjos, porque os anjos, o termo para anjos é ângelos, né? Anjo, ângelos, no plural, angeloi, né? Mas não aparece ali, né? O termo anjos, mas aparece, na verdade, presbíteros, porque é uma referência, claro, ali de maneira pictórica ou simbólica à igreja. Então, se João vê a igreja no céu, significa que a igreja já terá sido arrebatada quando começar o período tribulacional, porque quando é aberto o primeiro selo, capítulo 6, é o cordeiro que abre o selo, aquilo marca o início do período tribulacional. João já tinha visto a igreja no céu, representada pelos 24 anciãos. Então, o arrebatamento já aconteceu. O objeto de Apocalipse não é o arrebatamento, porque quem apresenta detalhes do arrebatamento é Paulo, né? Então, o nosso irmão pergunta por que Paulo falou sobre o arrebatamento e João não mencionou. Ele não mencionou de maneira direta, como Paulo. Indiretamente, sim, porque tem lá, ao longo do livro, aqueles parênteses que se abrem, aqueles interlúdios, aquelas sinopses, e em vários momentos do livro, o Senhor diz, eis que venho como ladrão, eis que cedo venho, guardo o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, eis que cedo venho, meu galardão está comigo. Então, quando diz eis que cedo venho, é uma referência ao arrebatamento. Só que é uma referência, claro, muitos não vão concordar, porque já estão aí com a cabeça voltada para o arrebatamento pós-tribulacionista, que é um arrebatamento assim construído, né? Porque eles criticam às vezes que nós falamos, me prova, me mostra um versículo que fala do arrebatamento secreto. E eu já cansei de responder essa pergunta, então eu estou respondendo com outra pergunta. Me mostre um versículo também que apresente o arrebatamento ioiô dos pós-tribulacionistas, porque não tem um texto na Bíblia que mostra a igreja indo para o céu, indo aos ares, né? Encontrando com o Senhor no
nos ares e imediatamente descendo à terra sem entrar no céu. Porque é isso que prega o pós-tribulacionismo. Porque se você não tem como negar que vai haver um arrebatamento, porque a Bíblia é clara ao dizer, iremos ao encontro do Senhor nos ares, e se ao mesmo tempo você diz que o arrebatamento ele ocorre após o período tribulacional, e quando Jesus vem após o período tribulacional, ele já vem para estabelecer o reino, então não tem como a igreja entrar no céu. A igreja encontra Jesus nos ares e já desce. É um arrebatamento ioiô, né? Então, se eles gostam de usar o termo secreto para zombar de nós, é tão secreto que ninguém acha na Bíblia, kkk, e tal, arrebatamento secreto, me mostra um versículo. Aí eu respondo a pergunta, eu devolvo a pergunta. Me mostre um versículo que comprove o arrebatamento ioiô, em que a igreja sobe ao encontro do Senhor nos ares e no momento seguinte, sem entrar no céu, porque não tem como entrar no céu, porque já vai ter que descer, porque Jesus vem, né, para descer o reino, e eles dizem, Jesus está vindo no movimento de descida. Então, se ele já está vindo para descer, por que eu tenho que subir? Se eu já estou aqui, né? Então, só que tem um problema, porque Jesus disse que vai levar para o céu. Jesus falou, né, na casa de meu pai há muitas moradas, e a casa do pai é o céu. Jesus se referiu ao Pai Celestial. Paulo também falou, a nossa cidade está no céu. Então a igreja tem que entrar no céu, porque tem eventos intervalares. Você tem o tribunal de Cristo, você tem as bodas do Cordeiro. Onde que vai acontecer isso? Porque se a igreja sobe, já tem que descer imediatamente. Não tem tempo, né? Porque vai ter o período tribulacional na terra, e se é logo depois, como que vai esses eventos... Como é que as duas coisas podem acontecer, né? Tudo ao mesmo tempo, né? Então é isso, pastor Ex. A gente encontra na Bíblia propósitos diferentes, a gente vê cada autor, né, recebeu uma revelação especial. No caso de Paulo, Deus revelou para ele. O arrebatamento é uma revelação neotestamentária, né? Bom que se diga. Os profetas do Antigo Testamento não falaram do arrebatamento, eles falaram da segunda vinda. Mas o arrebatamento é uma revelação 100% neotestamentária, apresentada primeiramente por Jesus, que disse, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. É uma referência ao arrebatamento. E depois Paulo, ele é muito claro em 1 Tessalonicenses 4. 1 Tessalonicenses foi escrito primeiro que 1 Coríntios, né? Então, Paulo, a primeira referência, cronologicamente, nas cartas de Paulo ao arrebatamento é 1 Coríntios 4. Depois, claro, 1 Coríntios 15 também refere-se ao arrebatamento. Se você fizer uma conexão dessas duas passagens, elas se harmonizam perfeitamente. E no caso de João, que recebeu a revelação 30 anos depois que Paulo havia morrido, né? Porque João foi escrito por volta do ano 95. Paulo teria morrido ali por volta do ano 67. Então, veja, 30 anos depois que Paulo havia morrido, João recebe a revelação por volta disso, né, do Apocalipse. É por isso que lá em 1 Coríntios 15, Paulo não pode estar falando da última trombeta dos anjos, a sétima trombeta de Apocalipse 11 e 18, porque não tem sentido, já que aquela revelação, inclusive, ela foi dada exclusivamente para João. Quem revela pormenores do período tribulacional, quem recebe, né, a revelação dos pormenores do período tribulacional, é João. E ali você vê, inclusive, no capítulo 10 de Apocalipse, que João ele come um livrinho. Antes de falar das trombetas, ele come um livrinho. Antes de falar da última trombeta, especialmente, ele come um livrinho. Comer o livrinho significa o quê? Se você ler o livro de Ezequiel, você vai ver, quando ele come o livrinho, ele come o livro, né? Qual que é o sentido dele comer o rolo? É que ele estava recebendo uma revelação de Deus. Uma revelação nova para ele receber e depois apresentar. Comer o livro é nesse sentido. Então, João, quando ele come o livrinho, significa o seguinte, ele está recebendo uma revelação nova. Algo que não foi revelado a ninguém. Não foi revelado
revelado a Paulo aquelas 7 trombetas. Então, quando ele fala da última trombeta, a última trombeta do arrebatamento, ele não pode estar se referindo à última trombeta de uma série de 7 tocadas por anjos. Então, é um problema que existe na posição pós-tribulacionista de supervalorizar as semelhanças, mas ignorar completamente as diferenças. Ora, se tem nuvem num lugar e tem nuvem no outro, é a mesma coisa. Se tem trombeta num lugar, tem trombeta no outro, vamos juntar tudo que é a mesma coisa. Não, meu irmão, se você olhar, tem semelhança entre a primeira vinda e a segunda vinda. Mas a primeira vinda de Jesus, que aconteceu há 2000 anos, é a mesma que a segunda vinda, quando ele vier? Claro que não. Tem semelhanças, mas tem muitas diferenças. E as diferenças são irreconciliáveis. Você vai encontrar trombeta tanto no arrebatamento como na vinda de Jesus à Terra. Só que são trombetas diferentes. São trombetas diferentes. Não é a mesma trombeta. Você vai encontrar nuvens, mas não é porque tem nuvem que é o mesmo evento. Você vai encontrar diferenças. Porque se tem nuvens, eis que vem com as nuvens e todo olho verá, no arrebatamento não diz que todo olho verá. Na manifestação, na vinda de Jesus à Terra, sim. Até mesmo aqueles que os traspassaram o verão. Mas, no arrebatamento, o texto de Hebreus 9, 28 é claro, né? Que nós esperamos o Senhor a segunda vez, e ali diz que, tendo ele vindo a primeira vez, ele aparecerá, ou ele será visto pela segunda vez. Por quem? Por todos? Todo olho verá? Não. Ele será visto por aqueles que o esperam para a salvação. É uma referência clara ao arrebatamento, né? Hebreus 9 e 28. Então, pastor Edson, acho que eu me alonguei aqui, mas porque Paulo falou sobre o arrebatamento e João? Não, é porque eles escreveram com propósitos diferentes. Paulo tinha o propósito de falar justamente do arrebatamento. João, ele já escreveu com o propósito de pormenorizar o período tribulacional e falar da vinda de Jesus à Terra, embora ele também faça menção da nossa esperança e do nosso preparo. Devemos estar preparados, porque o Senhor disse: eis que cedo venho, né? Então nós temos que estar prontos para sermos livrados do período tribulacional, que quando Deus vai derramar a sua ira sobre a terra, e a igreja, claro, não vai participar disso. Não tem sentido Deus derramar a sua ira sobre a sua igreja, né? O período tribulacional é um momento específico em que Deus vai julgar a terra de uma maneira como nunca antes. Será um período de tribulação como nunca antes, em que ele vai derramar a sua ira sobre a terra. A ira do Cordeiro será derramada. E, claro, a igreja não tomará parte disso, porque a igreja, o Senhor nos livra da ira futura. E aí, olha só o que eu tenho aqui. Nosso curso aí. É esse aí. Pronto. Eu vou deixar aqui, ó. Os irmãos que estão conosco, tire um print da tela, porque aí tem o nosso contato de telefone fixo, WhatsApp, o nosso e-mail, o site, as redes sociais. Tire um print. Depois você vai poder fazer contato conosco pelo WhatsApp. Você consegue adquirir esse material, perguntas escatológicas, que tem tudo a ver com essas últimas duas questões que nós tratamos aqui, que ainda que tenha ligação com a escatologia, faz parte da pauta, né, das perguntas bíblicas que os irmãos encaminharam para a gente aí. Então, mais uma vez aqui, para que você consiga tirar o print, fique com o nosso WhatsApp. Esse é o WhatsApp da Secretaria da Escola, para que você possa solicitar este curso, Perguntas Escatológicas. Olha aí que benção. Maravilha. Pois bem, meu pastor, olha só. Para a próxima aula, nós temos a pergunta aqui enviada pela irmã Rosane Lessa. Rosane 40. Lessa é a irmã que é vizinha sua aí. Verdade. Sobre o batismo, existe confirmação de batismo? E como trazer pessoas batizadas que se desviam? A outra questão levantada pelo irmão Amilson de Assis: a terra será purificada para o milênio? São questões que nós vamos tratar na nossa próxima aula, a de número 174. Então, não perca, porque certamente vai ser uma bênção. Pastor Ciro, as suas considerações finais.
Amém. Graças a Deus por esta oportunidade. Meus irmãos, vamos... A minha palavra aqui no final é para que nós mantenhamos a nossa esperança, nossa confiança. Nós estamos vivendo dias difíceis, né? Passamos aí por uma pandemia que trouxe grandes problemas para a humanidade. Agora estamos vivendo um contexto aí de muita incerteza, guerras. Mas o Senhor Jesus falou sobre tudo isso, né? Jesus falou que haverá guerras e rumores de guerras. Jesus falou de pandemias. Tudo isso Jesus falou e ele diz que são princípios de dores. Princípios de dores. Então, a gente percebe aí que o mundo caminha para o final, mas nós temos uma esperança, nossa certeza também, né? Nós temos a certeza da nossa salvação e nós temos a certeza do futuro glorioso da igreja. Haja o que houver, né? A gente não está imune às provações, a gente passa por provações. Jesus mesmo falou: no mundo tereis aflições. Nós temos visto irmãos que estão sofrendo, a igreja perseguida no mundo todo, o que está acontecendo em Israel também. Certamente muitos cristãos estão perdendo a vida também, né? Servos de Deus, assim como pessoas de outras religiões, de outros segmentos estão partindo, mas nós temos uma convicção, nós temos uma certeza de que Deus está conosco, de que Ele é o nosso ajudador, e não temeremos o que nos possa fazer o homem. Para nós o viver é Cristo, o morrer é lucro, diz a Bíblia. Então, por mais que haja uma certa apreensão, nós não podemos nunca viver em pânico, viver assustados, viver, meu Deus, estou com medo de sair na rua, estou com medo de fazer isso, aquilo. Não, nós não podemos ter medo, nós temos que ter a certeza e a esperança, né, de que Deus está conosco e o nosso futuro está garantido, né? O apóstolo João, ele disse: filhinhos, ainda não é manifesto que havemos de ser, né? Agora somos filhos, né? Amados, agora somos filhos e ainda não é manifesto que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, nós o veremos. Deus abençoe, pastor Hércules, irmã Eliane e toda a nossa equipe do CETAD em Apucarana, todos os nossos professores e alunos espalhados pelo Brasil, pelo mundo, e o CETAD, graças a Deus, está aí avançando para a glória do Senhor, crescendo cada vez mais e atingindo mais e mais pessoas, formando pessoas para que possam conhecer a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Maravilha, meu pastor, é isso aí. Vamos avançando cada dia para a glória de Deus. Queremos deixar aqui a nossa saudação a todos os nossos irmãos e irmãs que estiveram conosco nesta aula de número 173. Bem dizer ao Senhor pela vida de cada um de vocês e dizer que na próxima quarta-feira estaremos ao vivo pelo Instagram CETADB com a nossa próxima aula. E nós temos um grupo de irmãos que não tem perfil no Instagram e nós sempre disponibilizamos esta aula, que fica também aqui no Instagram disponível, pelo nosso canal CETADB no YouTube. Então, se você quiser, você também pode acessar pelo YouTube CETADB esta aula, que sempre é disponibilizada no primeiro dia útil seguinte. No caso, amanhã, quinta-feira, dia útil, amanhã o Jonatas já vai se virar e vai disponibilizar também para os irmãos através do canal CETADB no YouTube. Pastor Ciro, Deus abençoe o irmão, a irmã Luciana, a irmã Júlia, Deus abençoe vocês em Cristo Jesus. Estamos aqui no Paraná, sempre à disposição. Aquele abraço, Pai e Senhor a todos. Amém.